Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Hoje a gente vai estar tratando um pouquinho de função, de matrizes e um pouco de funções trigonométricas, tá? A gente vai iniciar o encontro com o Luiz, conduzindo essa parte inicial de matrizes. Depois eu entro para concluir, ainda falando um pouquinho sobre matrizes. E, por fim, a gente fecha o encontro falando um pouquinho sobre o ciclo trigonométrico e algumas funções trigonométricas, tá ok? Obrigada pela participação de todos. Contigo agora, Luiz. Ok. Boa noite, pessoal. Bom, a gente vai ver aqui um breve resumo sobre matrizes, né? Porque esse assunto ele é muito importante para o curso de Ciências Contábeis e Atuariais, principalmente como ferramenta na contabilimetria e regressão linear. Acho que o pessoal de atuariais deve ver muito isso também, né? Essa é uma ferramenta que a gente usa com frequência, né, nessa disciplina. Então, aqui tem uma breve definição do que é matriz, né? Matriz é uma tabela cujos elementos estão ordenados em linhas e colunas. As matrizes desempenham fundamental papel na organização e simplificação de dados, que a gente pode se deparar com problemas matemáticos que, com o auxílio de matriz, a gente consegue resolver de maneira mais fácil. Além de fornecer métodos de resolução do problema, como eu acabei de falar, né? A matriz, de forma geral, pode ser apresentada da seguinte forma. Aí tem aí a forma geral de uma matriz, a gente pode ver, é uma matriz, chama aqui matriz de A, M por N, onde M é a linha e N é a coluna, né, dessa matriz. A ordem dela é M por N. Coluna. Aí agora a gente tem aqui os elementos da matriz, né? A gente tem o A1, o A2, o A12, e aí vai até A1N, e o número de colunas também, que vai de 1 até N. Então, se a gente pegar aqui um elemento qualquer, por exemplo, A12, ele vai me dar a posição onde esse elemento está nessa matriz. Ou seja, ele está na coluna 1, perdão, na linha 1, coluna 2, né? Isso aqui é só uma breve introdução de como ela é apresentada para a gente. Seguindo aqui na sequência, a gente vai agora ver o conceito de soma e subtração de matrizes, né? Somamos ou subtraindo as duas matrizes de mesma ordem pela soma ou subtração de seus elementos correspondentes. Ou seja, se você tiver aqui, eu vou pegar uma matriz que tenha isso é matriz A e uma matriz B, onde o B vai ser igual a se a gente for fazer a soma, aí vai ser a soma de A mais B, vai ser o elemento A1 mais esse elemento daqui,
Depois vamos ter esse somado com esse daqui, que vai ser A12 mais B12, A21 mais B12, se tem errado aqui essa nomenclatura aqui. Mais A22 mais B22. Pronto, essa vai ser a matriz que vamos vai dar uma nova matriz 2 por 2 com a soma dos elementos, né? Que é o que está dizendo aqui de forma literal. É a matriz A mais B é a matriz N por N dada por A mais B, vou chamar A e J, e a gente representa esses elementos, como eu falei aqui em cima, acho que não. A gente representa os elementos I e J, onde representa a linha IJ, a coluna da matriz, somado mais B e J. E a subtração é o inverso, né? Eu vou somar os termos de forma inversa. O A e J menos o B e J. Então, aqui a gente tem um exemplo que a gente tem que encontrar aqui. Tem duas matrizes, a matriz A e a matriz B, e pede para encontrar a soma de A mais B e B menos A. Aí o que é que vai fazer aqui? A mais B vai ser igual. Aí, 1 mais 2. Depois eu vou somar 2 menos 2 mais 2. Depois eu vou somar 3 menos 4. Aí vem aqui para a segunda linha, faço a mesma coisa novamente. 2 menos 1, 0 mais 1 e 4 mais 0. Então, isso aqui vai me dar uma matriz A mais B igual a 1 mais 2 é 3, 2 menos 2 mais 2 é 0, 3 menos 4 dá menos 1, 2 menos 1 é 1, e 1 mais 0, 0 mais 1, 1, 4 mais 0, 4. Aqui é um conceito bem simples, né, que é só para a gente se familiarizar com operações com matrizes. Aqui agora nós vamos fazer a subtração de A menos B. Isso aqui vai ser igual. Nós vamos ter agora aqui 1 menos 2, menos 2, menos 2, 3, menos 4, vou botar aqui em parênteses. Aí vamos ter 2 menos 1, 0 menos 1 e 4 menos 0. Então, isso aqui, A menos B, vai ser igual, fazendo aqui a conta,
menos 2 dá menos 1. Menos 2 com menos 2 vai ser menos 4. 3 mais 4, né? Que tem ensinado aqui. Vai ficar mais 4, vai dar 7. 2 menos 1 dá 3. 0 menos 1. E 4 menos 0, 4. Ok? Tranquilo, né? Alguma dúvida aí? Qualquer coisa, podem falar que eu paro aqui e volto novamente. Se alguém tiver alguma dúvida. Então, vou seguir aqui. Também pode encontrar problemas que multiplicam um número, né, um número real, que é chamado de escalar, por uma matriz, né, que é produto de um número real K e uma matriz M por N, dada por NA, é igual a J, e a matriz é N por N. Ela vai continuar sendo a matriz N por N, não vai mudar o número de colunas e o número de linhas e número de colunas. Aí também tem um exemplo aqui. A gente tem essa matriz aí e tem essa constante K. Ele pediu para encontrar a matriz que multiplica esse número, essa constante, esse escalar, por essa matriz A. Né? Aí a gente vai ter que ter essa matriz aqui, que vai ficar multiplicada. Tem um sinal de multiplicação aqui. 3, 2, 0 e 4. Então, o que é que a gente vai fazer? Cada elemento da matriz vai ser multiplicado por 3. Então, a nova matriz, após efetuarmos essa multiplicação, vai ser 3 vezes 1 é 3. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. E 3 vezes 4, 12. Bem tranquilo aqui, né? Se deu alguma dúvida, acho que não. Isso aqui é bem tranquilo, essa parte. Agora aqui nós chegamos na multiplicação de matrizes, né? Eu vou multiplicar uma matriz por outra matriz. O que é que vai ocorrer aqui? A gente vai ter uma matriz A M por N e uma matriz B N ou, sei lá, tá aqui T. Para a gente poder efetuar essa multiplicação, o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Se isso não acontece, então essa multiplicação não pode ser feita. E a matriz resultante, eu vou chamar aqui matriz C, ela vai herdar o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B. Então, ela vai ficar uma matriz M por T. Ok? Tranquilo até aqui? Eu vou seguir aqui. Aqui temos a definição, né, de matriz, a multiplicação de matrizes. A forma para entender como encontrar o produto de duas matrizes quaisquer é primeiro considerar o produto da matriz A de ordem 1 por R com a matriz B de ordem R por 1, de acordo com a definição, é uma matriz 1 por 1, onde C11 é igual a 1 vezes B11, mas né, a gente vai somando todos os termos aqui da matriz
vai multiplicar linha por coluna e somar todos os termos da linha da coluna A, da matriz A, pela primeira coluna na matriz B. Eu vou fazer, que nem for fazer o exemplo, fica melhor de visualizar isso. Pronto. Aqui tem esses dois exemplos aqui. Encontre, se possível, o produto A vezes B, né? A produto da matriz A pelo matriz B, esse produto. Primeiro, a gente pode ver aqui que a matriz A é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas, e a matriz B ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, atende aquele critério que a gente viu lá em cima, né? Que o número de colunas da matriz, da primeira matriz, no caso a A, tem que ser o mesmo número de linhas da coluna da matriz B. Então, a gente pode efetuar essa multiplicação. Aí, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar essa linha, essa primeira linha aqui, essa linha todinha aqui, e vai multiplicar por essa coluna daqui. Termo a termo e somar tudo. Aí vai ter 2 vezes 1, mais 1 vezes 0, botando para aqui vai ficar melhor de ver. E 3 menos 3 vezes multiplicado por 1. Aí agora nós vamos pegar essa linha e multiplicar por essa coluna daqui agora. A segunda coluna da matriz B. Aí vai ficar 2 vezes 1 1 vezes 2 mais e menos 3 que multiplica 0. Ficou muito legal, né? Agora nós vamos pegar essa linha daqui, a linha 2, e multiplicar por a coluna 1 da linha B e depois multiplicar por essa outra coluna daqui, a coluna 2 da matriz B. Aí, deixa eu apagar isso aqui que vai ficar melhor. Vamos pegar 0 vezes 1 mais 1 vezes 0 e 2 multiplicando. Depois vamos multiplicar agora a segunda coluna a segunda linha de A pela segunda coluna de B. Aí vai ficar 0 que multiplica menos 4 mais 1 que multiplica 2 mais 2 que multiplica 0. Aí agora a gente faz essa conta aqui. Aqui vai ser 2, vai dar 0 aqui. Isso aqui é 0.
menos 3. Aqui. Aí vai ser 2 menos 3, vai ficar menos 1. Aqui vai ser 0, 0, 2. Aqui dá 0. Aqui também dá 0. Só vai sobrar 2, né? 2 vezes 1 é 2. Aqui vai ser 2 vezes 1, dá 2. 2 de novo, aqui vai dar 0. Vai ficar 4. Aqui é 0 aqui. 0 aqui. Sobra só 2. Então, é uma matriz, ficou uma matriz 2 por 2, que é o que a gente, né, já que essa daqui é uma matriz 3 por 2, ela está herdando o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda, que é da matriz, ela está herdando o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B. Luiz, Agora, por não, professor. rapidinho. Acho que tu acabou colocando as quantidades na localização diferente. A gente faz primeira linha, primeira coluna, aí dá o primeiro elemento. Aí depois faz primeira linha, segunda coluna, essa posição devia estar aqui, no C12. Ah, entendi, era para estar aqui embaixo, Inverteu, né? foi. Ah, tá. Certo? Então, só rapidinho aqui. Põe do ladinho aqui, que aí dá para você aproveitar, né? Copiar os valores, entendeu? Essa Pronto, parte pessoal, só daqui. perdeu a equívoco aí, acho que me equivoquei. Acho não, me equivoquei aqui, não tem acho, não, eu me equivoquei mesmo. Então vai ser AB, tá para cá. Vai ser 2 vezes 1, mais 1 vezes 0, menos 3 vezes menos 1. Era para ter vindo para cá esse daqui, né? Ah, tá. Isso, Luiz. Aí aqui vai ser 2 vezes 1. E 3 menos 3 vezes 0. Aqui vai ser 0. Pronto, aí só trocando aqui agora, esse daqui vai ser aqui vai ser 4, aqui é 2, e aqui vai ser 2. Agora, nessa segunda letra B, a gente tem uma situação, a gente, olhando para cá, a gente tem uma matriz. Aqui, 2. Luiz, ainda tem uma besteirinha. Quer dizer, não sei se a conta tá ok. Aqui, nesse elemento da segunda coluna, certo? É 2 vezes menos 4, né? Aí tu colocou 1. Isso é 1 ou é 4 depois do 2? 2 vezes o quê? Põe a imagem um pouquinho para a tua esquerda, né? Isso. Aqui é 2 aqui. 2 Pronto. vezes 0. E aqui é 0 vezes 4. Aí só vai sobrar o 2 aqui, nesse caso.
Deixa eu tirar daqui, tá com esse tracinho aqui. Deixa eu tirar daqui, aqui é 2. Luiz, nessa tabela, nessa matriz do ladinho aqui. Nessa que tá em preto agora. Não tô conseguindo visualizar ela toda. Tu consegue botar? Pronto. Aí aqui vai ficar o quê? O 2 lá, vezes o primeiro elemento da segunda coluna é 4. Tu escreveu 1, eu acho, aqui, né? É menos 4, na verdade, o primeiro elemento, né? Aqui? Aqui na linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. Aqui. Isso. Ah, tá. Aqui é 4, Tu né? repetiu, né? Tu repetisse os mesmos. Seria menos 4, 2, o elemento, e 0, né? Tu repetiu só o primeiro elemento. Ó, 2 vezes menos 4. Aí tu colocou 2 vezes 1, né? Eita, eu não tô conseguindo visualizar isso aqui agora, não. Peraí. Pronto, agora nessa parte preta, Luiz. Aí vamos para a primeira linha e segunda coluna. 2 vezes o primeiro elemento da segunda coluna, que é menos 4, né? Aqui é menos 0 vezes menos 4. Não, o de cima, Luiz. Aqui. Isso. É 2 vezes menos 4. Zero, que vai ser 0 vezes 4, depois vai ser 1 vezes 2 e 2 vezes 0. Peraí, Luiz. Vamos ver a matriz direito. Apaga essa parte em vermelho, vamos fazer de novo. Primeiro elemento, primeira linha com a primeira coluna. Vamos escrever junto, vamos fazer junto. Aí fica 2 vezes 1. 2 vezes 1, certo. Mais 1 vezes 0. E menos 3 vezes menos 1. Isso. Menos 3 vezes 1, né? Menos 3 multiplica 1. Isso. Certo. Aí depois eu vou fazer essa linha por essa coluna daqui. Tu vai fazer qual linha com qual coluna agora? Primeira linha com qual coluna? Primeira linha agora é? Primeiro, essa linha vezes essa Sim. coluna agora aqui, né? Pronto. Aí isso vai ficar na posição de cima, tá, Luiz? Aqui. Ah, tá. Acho que eu tô confundindo aqui, então. Foi só no menos 4 que tu trocou, mas vamos lá. Escreve aí, agora vai ficar 2 vezes menos 4. Ah, é aqui. Mais 1 vezes 2. 1 vezes 2. Mais menos 3 vezes 0. Menos 3 vezes 0. Isso. Aí a gente vai fazer essa linha por essa coluna aqui agora. Isso. Por essa daqui. Aí vai ser 0 vezes 1. Depois vai ser 1 vezes 0. Mais 2 vezes 1. Isso. Agora, a outra coluna, essa aqui, Isso. vai ser 0 vezes 0 menos 4. Mais 1 que multiplica 2. E 2 que multiplica 0. Aí lá no primeiro elemento vai dar menos 1, né? Aqui é menos 1. Isso. O segundo vai dar menos 8. Menos 6, né? Menos 8 mais 2, menos 6.
Aqui vai dar 0, 0 vai dar 2. Isso. E aqui 0 de novo, 0, 0, 2 de novo. Isso. Perdão, Perfeito. pessoal. Pelo aqui. Aí, sim, a gente ia ir discutindo aqui. Então, essa letra Aí, B. Luiz, licença de novo. Apaga essa parte em preto. Essa do lado que tá, a gente tinha se equivocado, né? No segundo termo. Pronto. Joia. Então, voltando aqui para a letra B, a gente tem a matriz A com 2 linhas e 3 colunas, e a matriz B com 2 linhas, a matriz 2 por 2, né? 2 linhas e 2 colunas. Então, a gente pode ver que não pode ser feito essa conta, porque o número de colunas não coincide, o número de colunas da matriz A não coincide com o número, perdão, é isso. O número de colunas da matriz A não coincide com o número de linhas da matriz B. Então, essa multiplicação ela não pode ser executada, né? Quando isso ocorrer, em problemas práticos que a gente se depara ao longo do curso, muitas vezes acontece isso. Então, nesse caso, a gente não pode fazer essa conta. Ela não pode ser feita, porque não fere uma propriedade de matriz que a gente viu. Aqui é apresentado para vocês uma matriz de identidade, no qual a diagonal principal, aqui, essa é a diagonal principal aqui, todos os elementos dessa diagonal sempre vai ser 1, e os elementos e os outros elementos que estão fora dessa diagonal vai ser tudo 0. Essa matriz é como se fosse um elemento neutro, uma multiplicação de matriz, né? Algo equivalente. Aí aqui a gente tem matriz transpostas, né? Que o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai ter duas matrizes, né? Uma matriz A, uma matriz A, no caso aqui, e onde for coluna, no caso aqui, aí tá a coluna, essa coluna daqui, ela vai virar, quando ela fizer a transposta dela, ela vai ser uma linha da matriz transposta, né? É o que está ocorrendo aqui. Onde é coluna, vira linha. Isso é bem simples, isso vai nos ajudar em alguns problemas também, de problemas práticos, de regressão linear, principalmente. A gente usa muito essa propriedade de transposição de matrizes. E para aqui finalizar essa primeira parte de matriz aqui, a gente vai fazer o determinante de matriz quadrada. A matriz quadrada, o determinante dela é bem simples, né? Porque é só multiplicar a matriz principal e subtrair da multiplicação da diagonal secundária, que é o que está acontecendo aqui, que é A vezes B menos B vezes C, que é essa matriz secundária aqui. Aí aqui a gente tem dois exemplos, né, para encontrar o determinante. Determinante dessa matriz A. Só complementando, Luiz, essa expressão que o Luiz acabou de mostrar aí é para uma matriz quadrada de ordem 2, tá? Quando for de ordem 3, já o Luiz vai comentar, vou comentar também. E aí Aqui muda um tem um pouquinho a exemplo forma aqui, da né? gente encontrar o determinante. Então, aí a matriz A, que é mais simples, né? A gente viu agora ali, acabou de ver, que é só fazer a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. Então, vai ser 6
menos 4. Então, esse determinante aqui dessa matriz vai ser igual a 2. Agora, nesse outro exemplo que está aqui, para a gente encontrar o determinante dessa matriz, determinante da matriz B, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que acrescentar aqui, repetir essa coluna, essa primeira coluna aqui, e essa segunda, transcrevê-la aqui. Então, ficaria 1, 2 e 3. E menos 1. E 2, menos 1 e 0. Aí, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Fazer essas pontinhas aqui das diagonais principais aqui. Essa diagonal, essa daqui e essa. Subtraído dessas daqui. Dessa daqui e dessa. Então, fazendo aqui, multiplicando esses termos aqui, menos 1, 1 vezes 1, menos 1 vezes 1, aqui vai dar menos 1. Vamos para a próxima. 2 vezes 3 dá 6, menos vezes menos 1, menos 6. Menos 1 vezes 2 dá 2, vezes 0, 0. Menos, agora, as contas das diagonais secundárias. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo, vezes menos 1 dá 1 negativo. 0 vezes 3 dá 0, aqui vai dar 0, né? 1 vezes 2 dá 2, vezes 2, 4. Mais 4. Determinante de B, fazendo as contas aqui, dá menos 7, menos, né, que vai dar, fazendo aqui a operação dentro do parênteses, vai dar menos 3, mais 3, perdão, com o sinal até fora negativo, vai ficar menos 3, aqui é menos 7. Então, o determinante dessa matriz B é igual a menos 10. Uma observação aqui, eu acho que é importante isso. Como os determinantes dessas matrizes, eles estão dando números, não importa se é negativo ou positivo, dando números inteiros, ele não pode ser zero, né? O determinante não pode... pode até dar zero, mas para a gente achar, que a professora vai falar mais à frente agora, que é a matriz inversa, esse determinante não poderia dar zero, porque senão a gente não conseguiria inverter a matriz. É a matriz inversa que a professora vai falar agora na sequência. Ok? Alguma dúvida? Então, vou parar o compartilhamento aqui. E a professora Alessandra vai conseguir com vocês agora. Obrigada, Luiz. Vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente avançar um pouquinho, tá? Em olhar mais algumas coisinhas de matrizes. Deixa eu iniciar o compartilhamento. Me digam se vocês estão vendo minha tela. Então, tela em branco aqui. Pronto. Só está em branco, né? Está em branco aqui, eu vou rabiscar algumas coisinhas primeiro, tá? Antes da gente introduzir a parte de função inversa e depois a parte de função, vamos só retomar aqui
dois exemplos bem pequenininhos de multiplicações de matrizes, tá? Então, se a gente tiver ainda... Vou colocar aqui. Só para a gente fixar melhor. Multiplicação de matrizes. Então, se eu tiver aqui a matriz A, deixa eu anotar aqui, 1, 2, 0, 1, menos 2, 4, 3, menos 1. E aqui a matriz B, 5, 0, menos 1, 4, menos 1, 2, 3, 2, tá? E eu quero encontrar a matriz A vezes B. Aí lembra, a gente vai fazer sempre, ó, a primeira análise se é possível, né? Então, a minha matriz A, ela tem, qual a ordem dela? Ela tem duas linhas, então, é uma matriz de 2 por, quantas colunas? 4. Então, ela é uma matriz de 2 por 4. A minha matriz B, ela é uma matriz de que ordem? Ela tem quantas linhas? 1, 2, 3, 4. E quantas colunas? 2. Tá? Então, como a gente observa, ó, a quantidade de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Então, é possível realizar a multiplicação. E qual vai ser a ordem da matriz resultante? Vai ser 2 por 2, tá? Então, vamos lá. Eu quero encontrar a matriz A vezes B. Então, vamos fazer passo a passo esse também, tá? Então, vou fazer, ó, toda a minha primeira linha. Esse aqui. Com todos os elementos da primeira coluna da matriz B, tá? E vou fazer o produto termo a termo e somar todos eles. Então, me ajudem aí, tá? Luiz vai fazendo aí a multiplicaçãozinha que eu vou escrever aqui. Então, vai ficar 1 vezes 5, mais 0 vezes 0, menos menos 2 vezes menos 1. E 3 vezes 4, tá? Esse vai ser o meu primeiro elemento. Aí, agora, eu posso fazer essa... Eita, não vou fazer não, senão não vou apagar não. Vou fazer agora essa primeira coluna com... Essa primeira linha com a segunda coluna, tá? Vê, eu tô ainda na primeira linha, então vou colocar nessa posição aqui. Então, eu vou fazer 1 vezes menos 1, vai ser o meu primeiro elemento. Mais 0 vezes 2, mais menos 2, vezes 3, mais 3 vezes 2. Aí, agora, eu vou fazer a minha primeira linha com a minha primeira coluna. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 5, mais 1 vezes 0, mais 4 vezes menos 1, mais menos 1 vezes 4. Percebem como eu estou olhando aqui para esses elementos que vão ficar na primeira coluna, ó. O segundo terminho que está aparecendo sempre são os terminhos referentes à coluna B, tá? Para o último elemento aqui, eu vou fazer essa segunda linha com a segunda coluna agora. Então, vou fazer 2 vezes menos 1, esse é o primeiro termo, mais 1 vezes 2, mais 4 vezes 3, mais menos 1 vezes 2. E aí, agora eu preciso calcular quanto vale esses valores. Esse primeiro termo vai dar quanto? Aqui é 5, 0, né? Aqui vai dar... Calculasse já, Luiz? Vai dar 15. Vou anotar aqui em vermelho. 15. Aqui em 1. 2. 2. E aqui? 10. 10. Então, minha matriz AB
Vou colocar ela aqui em cima. Posso colocar embaixo, dá para colocar embaixo mesmo. Ela vai ser a matriz, ó. 15, 1, 2, 10. Percebem que ela ficou de ordem 2 por 2, como a gente comentou, né? Ó, se ela, a matriz A é 2 por 4, a outra é 4 por 2, a matriz que vai ser resultante, a matriz produto, vai ser ordem 2 por 2. Esse aqui vai determinar a quantidade de linhas e esse aqui a quantidade de colunas, tá? Então, essa aqui seria como a gente desenvolve, né, a multiplicação dessa matriz aqui A com essa matriz B, tá? Se a gente tivesse uma matriz um pouquinho maior, uma matriz 3 por 3 no A, então a matriz A fosse menos 2, 1, 3, 3 menos 2, 2, 0, 4, 1, aqui é um 0. E aqui a matriz B, ela fosse 4, 0, menos 1, menos 1, 2, 3, 2, 3, menos 1. A matriz A tem ordem 3 por 3 e a matriz B também tem ordem 3 por 3. Então, ficou fácil essa, né? Já está igual esse e esse. Então, a matriz resultante vai ter ordem 3 por 3. Ok? Então, vamos embora lá. Para encontrar a matriz AB, lembra, primeira linha, primeira coluna, é o primeiro elemento, tá? Então, primeira linha, primeira coluna. Então, vai ficar menos 2 vezes 4, mais 3 vezes 0, mais 0 vezes menos 1, né? Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Essa posição aqui, tá? Então, vai ficar menos 2 vezes menos 1, mais 3 vezes 2, mais 0 vezes 3. E, por fim, primeira linha, terceira coluna. Vai ser aqui. Menos 2 vezes 2, mais 3 vezes 3, mais 0 vezes menos 1. Então, fechei aqui a primeira linha da minha nova matriz. Aí, vamos agora olhar a minha segunda linha. E vou trabalhar em cima das 3 colunas. Então, vai ficar 1 vezes 4, mais menos 2 vezes 0, mais 4 vezes menos 1. 1 vezes menos 1, mais menos 2 vezes 2, mais 4 vezes 3. Última coluna agora, segunda linha, terceira coluna. Então, vai ser 1 vezes 2, mais menos 2 vezes 3, mais 4 vezes, cadê? Me perdi. 2, menos 2, 4 vezes menos 1. E, por fim, agora, a terceira linha. Terceira linha, em primeira coluna. 3 vezes 4, mais 2 vezes 0, mais 1 vezes menos 1. Terceira linha, segunda coluna. 3 vezes menos 1, mais 2 vezes 2, mais 1 vezes 3. Terceira linha, terceira coluna. 3 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 1 vezes menos 1. Então, com isso, a gente tem quais seriam as operações que a gente precisaria fazer para encontrar cada um desses termos da minha matriz A vezes B, né? Tu conseguiu calcular todos, Luiz? Aqui vai dar só menos 8, né? Aqui vai dar
0. Aqui é 2 com mais 6, 8, né? Aqui vai dar menos 4 com 9, dá menos 5. Ou vai dar 5 positivo, né? Aqui dá 9 com menos 4, 5. Aí aqui vai ficar 4, aqui 0, com menos 4 vai dar 0. Eita, um trovão danado agora. Menos 1. Aqui vai ser... Quanto, Luiz? 7. 7. O próximo tu tens? 8. Deu 8 de novo. Aí a última linha. 12, com menos 1 dá 11, né? 8 vai dar menos 4. Esse aqui é menos 2, né? Aqui onde está na terceira linha da segunda coluna. É menos 2 que está entre parênteses, né? Deixa eu ver qual linha, qual coluna? Terceira linha, coluna 2. E tem 2 vezes, tem 2 entre parênteses, é menos negativo, porque não está aparecendo. Não, é positivo ele. É porque eu acabei colocando, mas não tem necessidade, não. Aqui vai dar... 7 dá... Então dá 4, né? Não, menos 4. Aqui é 3 com 4, 7. Menos 3, né? Vai dar 4 positivo, né? Aqui vai dar 6. 6 com menos 1, né? Dá 11. Certo? Então, aqui, a nossa matriz AB seria essa aqui. E só para a gente fixar um pouquinho melhor a parte do produto. Então, veja, é uma operação, de fato, que demanda a atenção da gente, né, para realizar todas essas operações aí corretamente, né? Então, ter bastante atenção quando a gente for fazer, né, o cálculo de produto de matrizes, tá? Um conceito importante que o Luiz já comentou sobre determinante, né? Então, ele mostrou como calcular o determinante rapidamente de uma matriz menorzinha, de ordem 2, e de uma matriz de ordem 3. Vou chamar a atenção de vocês, uma informação importante com relação a determinantes, que é a gente observar o que são as diagonais principais e diagonais secundárias. A gente faz a observação, né, do produto dos termos que estão num certo sentido, com a diferença do que estão no outro sentido. O que vai ser diagonal principal? Tudo que tiver sentido semelhante ao que está marcado aqui, né, destacado como sendo vermelho, né? Diagonal principal seria nesse sentido aqui, tá? E a diagonal secundária, que a gente está marcado nesse sentido em azul. Então, uma das maneiras da gente calcular o determinante de ordem 3x3, a gente faz a repetição, né, das informações dessas duas primeiras colunas aqui, e aí faz os produtos da diagonal principal, os 3 diagonais principais, e menos o produto das 3 diagonais secundárias, tá? Como o Luiz já realizou. Aqui está só um resumo do que a gente faz. A gente repete as colunas, multiplica as 3 diagonais principais e soma essas informações, olha para as diagonais secundárias, soma esses produtinhos e faz essa diferença, tá? Então, aqui só sistematizando, só descrevendo, né, o algoritmo que a gente apresentou quando o Luiz fez o exercício, tá? Para a gente avançar para o conceito de matriz inversa, tá? O Luiz já destacou aí que para uma matriz ter inversa, a gente tem que garantir que o determinante dela é 0, tá? Então, nos exemplos que a gente colocou, acabou que não coincidiu de a gente não ter nenhuma matriz que tinha determinante 0, mas pode existir. Se existir o determinante igual a 0, essa matriz ela não vai poder ter inversa, porque a gente vai apresentar aqui a maneira da gente determinar essa matriz inversa. Uma das condições é que a gente precisa ter lá um fatorzinho relacionado ao determinante. Então, se ele é 0, não tem divisão por 0, eu não consigo achar a matriz inversa, tá? Então, vamos definir o que seria uma matriz inversa. Para a gente poder definir o que é uma matriz inversa, existem alguns conceitos anteriores que a gente precisa observar. Então, o primeiro conceito importante é o conceito de menor. O
que é o menor, tá? O menor é um valor que a gente vai encontrar quando a gente faz a retirada de uma linha, de uma coluna, de uma matriz já existente. Então, aqui a descrição diz o seguinte: se a iésima e a jésima coluna de uma determinada matriz são retiradas, são suprimidas, o determinante da matriz que sobra vai ser o menor referente àquele elemento que a gente está olhando. Tá? Então, vamos ver como é que isso funciona aqui na prática, para uma matriz 3x3. Então, vê, eu estou aqui enumerando quem são os elementos, né, em cada posição. Então, o primeiro índice, ele corresponde à informação de qual linha o elemento está, e o segundo índice corresponde a qual coluna ele pertence. Então, quando eu olho o elemento A31, eu estou olhando o elemento que está na linha 3, coluna 1. Então, linha 3, coluna 1. Ok? Então, se eu quiser olhar o menor associado a qualquer posição dessa que está na matriz, eu tenho que, escolhido o elemento que eu vou calcular o menor, eu faço a retirada da linha e da coluna correspondente àquela informação, tá? Então, aqui, está colocado, se eu quiser calcular quem é o menor associado a esse elemento que está na posição 1, quem vai ser isso? Eu vou olhar para cá, para esse elemento, e vou retirar a linha e a coluna correspondente dele. Então, antes eu não tinha uma matriz 3x3, agora eu vou me preocupar com a matriz que sobra, quando eu retiro essa linha e essa coluna. Então, sobra essa matriz aqui, pequenininha, né? Está descrita aqui, A22, A23, 32 e A33. Essa matriz eu sei calcular o determinante dela bem facinho, porque ela deu uma matriz de 2x2, tá? A mesma coisa a gente pode fazer se a gente quiser olhar quem é o menor associado ao elemento A21. Então, A21 é esse elemento aqui. Então, eu teria que tirar a linha 2 e a coluna 1. Quando a gente tira a linha 2 e a coluna 1, o que que sobra? Vai sobrar esse elemento, esse daqui e esse. Está transcrito aqui, tá? E aí eu calculo quem seria o determinante correspondente. Então, vejam, numa matriz 3x3, eu tenho 9 elementos ali dentro. Então, eu vou poder encontrar quem são 9 menores associados. Ok? Então, vamos ver. Deixa eu colocar aqui exemplo, ainda não. Vamos ver como seria um exemplozinho. Tá? Uma matriz bem simplesinha. Então, vou dizer que a matriz A é a matriz. Vamos fazer na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho essa matriz aqui. Vou calcular quem são os menores, tá? Então, aqui a gente quer encontrar os menores dessa matriz. Aí, quem seria? Essa primeira posição é a posição A1. Então, eu posso ter interesse em calcular quem é o menor equivalente à posição 1, 1, 1. Quando eu penso isso, eu vou eliminar a primeira linha, primeira coluna. Isso aqui vai ser qual a matriz que resta? 5, 6, 8, 9. Se eu quiser um menor na posição 1, 2, eu vou retirar a linha 1 e a coluna 2. Quem foi que sobrou? Se eu tiro essa linha e essa coluna, vai sobrar 4, 7, 6, 9. Se eu quero o menor equivalente à posição 1, 3, quem que vai sobrar? Linha 1, coluna 3. Vai sobrar 4, 5, 7 e 8. Vamos deixar aqui do lado. Eu tenho interesse agora em encontrar quem é o menor referente à posição 2, 1. Tá? Então, vai fazer o quê? Linha 2 agora, coluna 1. Quem foi que sobrou? 2, 3, 8, 9. E assim por diante, tá? A gente faria isso para... Eita. Não era isso que eu queria. Eu escrevo de novo, só para não deixar a matriz riscada, tá? Linha 2, coluna 1. Vai ficar 2, 3,
8, 9. Lembrando, existem 9 menores. Não vamos calcular todos, não, tá? Vamos calcular só esses que estão aqui. Aqui ficaria qual valor, tá? 5 vezes 9, 45, menos 6 vezes 8. Menos 6 vezes 8 é 48. Então, vai ficar igual a menos 3. Para cá, 4 vezes 9 vai dar 36, né? 36 menos 6 vezes 7. Dá quanto? 42, né? Então, aqui seria menos 6. E assim por diante, tá? Então, para encontrar os menores, eu preciso, olhando para aquela posição, eliminar a linha e a coluna correspondente, ok? Então, no primeiro conceito, como eu calculo um menor? A gente já sabe como calcular. Segundo conceito importante é o conceito de cofator. O que é que muda do cofator para o menor, tá? O cofator, eu vou ou manter o sinal que eu encontro do menor, ou eu vou alterar e olhar o simétrico do menor equivalente, tá? O cofator, que está na posição CJ, ele é menos 1 elevado a I mais J, vezes o menor equivalente àquela posição. Então, se acontecer de a soma desses índices aqui, de posição, de linha e de coluna, for par, o meu cofator, ele coincide exatamente com o menor equivalente daquela posição. Se a soma dessas posições, né, dos indicativos dessas posições for ímpar, a gente vai ter uma alteração do sinal do menor que a gente encontra, tá? Então, se a gente voltar para o exemplo que a gente acabou de fazer, e eu quiser comparar quem é o cofator de 1, 1, isso aqui vai ser menos 1, I é 1, J é 1, então vai ficar 1 mais 1, vezes o menor dessa posição 1, 1. O menor da posição 1, a gente já calculou aqui, tá? É esse aqui. A gente já calculou e viu que ele vale menos 3. Então, aqui vai ficar C1, vai ser menos 1 elevado a 2, é 1, vezes esse aqui que é menos 3. Então, esse aqui vai ser igual a menos 3. Então, cofator 1, 1 é igual a menos 3. Se eu quiser olhar agora o cofator de ordem 1, 2, isso aqui vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o cofator dessa ordem, 1, 2. Perdão, cofator não, o menor, né? A gente acabou de calcular. Então, aqui vai dar, ó, menos 1 elevado a 3, vai dar menos 1, vezes, quem é esse menor que a gente calculou aqui? O menor de ordem 1, 2 é menos 6. Então, aqui vai ficar menos 1 vezes menos 6. Então, o cofator ficou igual a 6. Então, C1, 2 seria igual a 6. E assim por diante, tá? Então, novamente, uma matriz 3 por 3, a gente tem 9 elementos lá, então a gente vai ter 9 cofatores para a gente calcular, ok? Alguns deles, o sinal vai coincidir com o valor, com o sinal do menor, que a gente já encontrou anteriormente, e alguns vão alternar de sinal, tá? Então, definir o que é um menor, para poder definir o que é um cofator. E aí, na sequência, a gente vai olhar algumas matrizes. A primeira matriz que a gente vai olhar é a matriz de cofatores. O que é uma matriz de cofatores? É somente uma matriz que eu pego todos os cofatores que eu encontrei. Os 9 cofatores que eu encontrei, eu vou e monto uma matriz. A gente chama de matriz de cofatores. Depois, a gente pode observar a matriz que a gente chama de matriz adjunta. A matriz adjunta nada mais é do que essa matriz de cofatores que eu acabei de encontrar, só que transposta, tá? Então, a matriz adjunta, a gente pode escrever dessa forma, é a transposta de uma matriz de cofatores. E o que é uma matriz transposta? Luiz comentou rapidamente, tá? Uma matriz transposta, ela é uma matriz onde eu faço a inversão de linhas e colunas. Então, matriz transposta
Vamos dar mais um exemplo, né? Então, se eu tiver a matriz A como sendo a matriz, essa que a gente estava olhando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem ela tem ordem 3 por 3, né? A matriz transposta, a gente pode colocar esse Tzinho aqui, ou tipo um apóstrofo, e ela vai ser, tudo que é linha aqui passa a ser coluna. Então, minha matriz transposta, ela vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tiver essa matriz transposta, a matriz A, com a matriz de ordem agora 2 por 3, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 2 linhas, 3 colunas. A minha matriz transposta, observem que ela vai ter uma cara um pouquinho diferente agora. Tudo que é linha vai passar a ser coluna. Então, aqui vai ficar 1, 2, 3. E essa linha agora vai passar a ser essa coluna aqui. 4, 5, 6. Então, a minha matriz A tem ordem 2 por 3. E a minha matriz transposta, agora ela vai mudar. Não vai ser a mesma ordem daqui, tá? Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Ocorre aqui uma mudança, né, da configuração da matriz, tá? Já que a matriz original não era uma matriz quadrada. Então, é assim que a gente consegue encontrar uma matriz transposta. Se a gente voltar aqui, ó, vou precisar disso porque para definir a matriz adjunta, eu preciso, depois que eu encontro a matriz de cofatores, fazer a transposição, tá? Então, vejam, eu preciso entender como calcular alguns elementos, quais elementos? Menor e cofator. Depois, eu preciso olhar algumas matrizes importantes, a matriz de cofatores e a matriz adjunta. E, por fim, eu consigo definir o que é a inversa de uma matriz. Olha para a definição dela. Se A é uma matriz quadrada, né, não singular, ou seja, ela tem determinante diferente de zero, eu consigo determinar a inversa como? A inversa da matriz A vai ser 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta de A. Mas lembrando, para encontrar uma matriz adjunta, eu preciso fazer a transposição da matriz de cofatores. Tá? Então, por isso que a gente primeiro definiu esses conceitos para chegar na matriz inversa. Preciso saber calcular menor, preciso saber calcular cofator, montar a matriz de cofatores, fazer a transposição e encontrar a matriz adjunta, para aí sim calcular a matriz inversa, tá? Então, aqui está um resumo dos passos que a gente precisa dar. Primeiro, encontrar quem é o determinante, olhar, né, quem são os cofatores, fazer a transposição para encontrar a matriz adjunta e, por fim, calcular essa condição que está sendo dada aqui, tá? Todos os elementos da matriz adjunta de A vão ser divididos pelo determinante de A, ok? Dêem uma olhada, se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Vejam que para a matriz 3 por 3, isso acaba sendo um trabalho bem extenuante, né? Para a gente conseguir encontrar, tá? Então, vou deixar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Para a gente observar quem seriam os valores, né, envolvidos aí para essa matriz, tá? Essa matriz aí acabou que agora não fica aquela matriz geralzona que eu coloquei, tá? Mas vamos observar quem seriam os passos que eu precisaria dar para poder encontrar quem é a matriz inversa, isso aqui. Então, a primeira coisa, eu preciso achar quem é o determinante da matriz A, tá? Vamos até escrever ele aqui, determinante de A, é a primeira condição. Porque eu preciso observar se é possível ou não calcular a matriz inversa, tá? Então, o determinante de A, eu vou fazer 1, 5, 2, 2, 7, 1, 3, 4, 3. Vou repetir aqui, primeira coluna, 1, 5, 2, 2, 7, 1. Feito isso, vou olhar os elementos que estão na diagonal principal. Então, aqui vai ficar 1 vezes 7 vezes 3, mais segunda, 2, 4 vezes 2.
2 vezes 4 vezes 2. Mais, por fim, 3 vezes 5 vezes 1. Isso aqui é a multiplicação, a soma, né, dos produtos dos elementos que estão na diagonal principal, menos os elementos que estão na diagonal secundária agora. Vamos fazer aqui a diagonal secundária. Esse daqui é a primeira. Então, vai ficar 2 vezes 5 vezes 3, mais, segunda diagonal aqui, 1 vezes 4 vezes 1. E, por fim, esse daqui, 3 vezes 7 vezes 2. Então, aqui vai dar 21, 8 vezes 2, 16, mais 15, menos. Aqui vai dar 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30, mais 4, 3 vezes 7, 21, vezes 2, 42, né? Fez a conta toda, Luiz? Falta só esse 40. Aí vamos ver quanto vai aqui. Deu quanto? Menos 24. Estou fazendo um pelo outro já. Total, né? Tá. É. Menos 24 vai ser o meu determinante. Então, determinante é diferente de zero? Sim. Então, eu posso seguir, né? Então, aqui, eu vou precisar encontrar quem é a matriz dos cofatores, para depois encontrar quem é a matriz adjunta, tá? Então, a gente vai ter que olhar quem são cada um dos cofatores. Então, vamos lá. Quem seria o cofator de 1, 1? Vou fazer menos 1 ao quadrado, né? Vezes, eliminando aqui, ó, primeira linha, primeira coluna. Vai ficar 7, 4, 1, 3. Certo? Isso aqui. Depois, se eu quiser olhar, cofator 1, 2. Menos 1 elevado a 3, vezes a matriz restante, que eu vou eliminar. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. Vai ficar 5, 4, 2, 3. Dois, três, tá? Isso eu vou fazer com todos os elementos que eu tenho na minha matriz. São 9 elementos, tá? Então, aqui, vou deixar indicado, e acho que eu tenho aqui anotado o valor das continhas. Então, aqui vai ficar C1, 3, vai ser menos 1 elevado à quarta, vezes 5, 2, 7, 1. Agora, vamos para olhar a segunda linha. 2, 1, menos 1 elevado a 3, 2, 1, aqui está 2, 3, 1, 3. C, 2, 2, menos 1 elevado a 4, 1, 2, 3, 3. C2, 3, menos 1 elevado a 5, 1, 2, 2, 1. C, primeira linha, segunda linha, terceira linha agora, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Certo? Então, anotei isso aqui também. Anotei. Então, aqui vai ficar menos 1 elevado à quarta. 3, 1 é 2, 7, 3, 4. Menos 1 elevado a 5. 1, 5. 3, 4. E 3, 3 vai ser menos 1 elevado a 6. 1, 5, 2, 7. Certo?
A gente pode conferir qualquer um desses, tá? Então, por exemplo, se eu quiser 3, quero conferir se está certo mesmo isso aqui que eu anotei. Vamos lá ver. 3, 1, tá? Então, linha 3, coluna 1. Quem foi que sobrou? 2, 3, 7, 4. 2, 3, 7, 4. Ok? De fato, esses aqui são os cofatores, né, associados a cada elemento que a gente tem, certo? Então, a minha matriz de cofatores, eu vou chamar de cofiar. Eu vou pegar cada um desses elementos, tá? Eu tenho aqui, ó, C1, C12, C13. A gente organiza ela assim, tá? C21, C22, C23, C31, C32 e C33. Essa matriz de cofatores vai ser cada um desses elementos que a gente vai calcular aqui, tá? Então, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado. E esse primeiro elemento vai dar quanto? 7 vezes 3, 21, menos 4, vai dar 17. Então, o primeiro elemento que vai aparecer nessa matriz aqui vai ser 17. Então, aqui, a gente calcula que esse primeiro elemento vai ser o 17. C12 vai ser o resultado dessa operação que a gente vai fazer aqui, tá? Vou anotar os valores finais. Então, a matriz de cofatores, ela vai ser cof de A, é 17, menos 3, menos 13, 7, menos 3, 11, menos 9, 3 e menos 3. Essa aqui seria a minha matriz de cofatores. Quando eu encontro a minha matriz de cofatores, eu vou precisar encontrar quem é a matriz transposta dela, porque isso me fornece quem é a matriz adjunta. Então, a matriz adjunta de A, ela é a matriz de cofatores transposta por cof A. Então, para encontrar quem é a matriz adjunta de A, vou pegar aqui essa matriz e vou fazer a transposição, que é linha, vai passar a ser coluna. Então, vai ser 17, 7 menos 9. A segunda linha vai passar a ser a segunda coluna, menos 3, menos 3, 3. E aqui, menos 13, 11, menos 3. Então, achei quem é a minha matriz adjunta. Por fim, eu consigo encontrar agora quem seria uma matriz inversa. Como é que eu vou achar a matriz inversa? Então, a matriz inversa, ela é 1 sobre o determinante de A, vezes a matriz adjunta de A, tá? Que é a nossa definição. Chamando a atenção aqui, quando a gente escreve determinante, outra maneira da gente indicar é colocar a nomenclatura da matriz entre barras, tá? Então, quando eu volto aqui, como se fosse equivalente a um módulo, isso aqui é a mesma coisa que escrever o determinante de A. Então, fica 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta. Então, o que é que a gente vai fazer nessa etapa final? A gente vai fazer a multiplicação de um escalar, isso aqui é um escalar, é um número, vezes uma matriz. Então, A elevado a menos 1, esse fator vai ser 1 sobre menos 24. Isso aqui seria equivalente ao nosso casinho, ou lambda, tá? Dependendo da referência que a gente tem, tá? Então, vou pegar esse fator e vou multiplicar por cada elemento que está presente na minha matriz adjunta. A matriz adjunta aqui, novamente, ela é 17, menos 7, menos 9, menos 3, menos 3, 3, e aqui menos 13, 11 e menos 3. Vou pegar cada elemento aqui dessa matriz e vou multiplicar por esse fator. Então, a minha matriz inversa, ela vai ser menos 1 sobre 24, né, vezes 17. Então, vai ficar menos 17 sobre 24. Menos 7 sobre 24. E menos 9 sobre 24. Aqui vai ficar menos 3 sobre 24. Opa, menos 3 com menos 30 que vai dar positivo, né?
esse termo agora, tá? Vai ficar 3 sobre 24, a mesma coisa aqui. E aqui vai ficar negativo, menos 3 sobre 24. Aqui, novamente, ó, negativo com negativo vai ficar positivo, então aqui é 13 sobre 24, menos 11 sobre 24, e aqui volta a ser positivo, 3 sobre 24. E aí vejam que, de fato, é um trabalho bem árduo, né, para a gente conseguir encontrar quem é a inversa de uma matriz, tá? A gente precisa apresentar todos esses conceitos para poder conseguir definir quem é a matriz inversa, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos seguir. Aqui a gente tem o ciclo trigonométrico, tá? A gente vai encaminhar agora para ver alguns conceitos importantes quando a gente está tratando de trigonometria, tá? Então, a gente nem vai, assim, se alongar muito, tá? Porque o conceito essencial que a gente precisa ter é como é que eu consigo encontrar valores importantes para determinados ângulos de seno e de cosseno. Como é que eu consigo ler as informações de seno, cosseno e tangente a partir de um triângulo de apoio, tá? Identificar um determinado ângulo e conseguir encontrar quem são as medidas, né, das funções trigonométricas principais para aquele ângulo, sabendo as medidas que eu tenho lá no triângulo, as dimensões do triângulo, tá? Então, o ciclo trigonométrico, esse aqui é um círculo de raio 1, onde a gente pode visualizar as medidas principais das funções seno e cosseno, tá? Então, a gente pode inicialmente pensar o seguinte: tem algum ângulo que eu sei exatamente quanto vale o seno e o cosseno? A gente pode pensar. Será que eu sei quanto é o seno de zero e o cosseno de zero? Se eu não souber, eu posso usar minha calculadora científica, pensar sem ter que pensar muito em outros ângulos, como é que eu converto de graus para radianos. Pensa no ângulo inicial, o ângulo zero, tá? Qual vai ser a medida do seno e para o cosseno quando eu estou ali com um ângulo igual a zero, tá? Eu estou com zero, não importa se eu estou medindo isso em radianos ou se eu estou medindo isso em graus. Então, a gente vai partir desse conceito, tá? Então, observe isso aqui. Nesse ciclo trigonométrico, eu vou marcar uma medida de ângulo que eu estou querendo fazer. E aqui a gente vai indicar qual é o sentido positivo da leitura desse ângulo, tá? Então, a leitura sempre vai ser feita nesse sentido aqui. Deixa eu marcar de vermelho. Vai ser feita nesse sentido aqui. Como está marcado aqui em rosa, né? Quando eu estou marcando, delimitando quem seria esse valor aqui, tá? Do ângulo. Aí vê que tem um pontinho aqui sobre o ciclo trigonométrico e eu consigo fazer uma medida do seno e do cosseno desse ângulo. Tá? Onde é que eu vou ler a marcação do seno? Onde é que eu vou ler a marcação do cosseno? Tá? Então, lembram, vocês sabem quanto é o seno de zero e o cosseno de zero? Se eu não souber, eu posso tentar, olhando minha calculadora científica, entrar com esse valor, né? Estou lá no zero, calculo quem é o seno de zero. Está lá zero o argumento, calculo quem é o cosseno de zero. Se a gente calcular, ou se a gente souber, o seno de zero é zero e o cosseno de zero é 1. Então, vou partir dessa informação aqui inicial. Quando eu estou no ângulo zero, eu estou observando esse θ aqui sobre esse eixo x, tá? Então, a gente vai pensar aqui. Vem para cá, depois eu volto para lá. Então, estou aqui. Vou começar a fazer as medidas, tá? Então, se eu estou olhando o seno de zero, está dando zero. E o cosseno de zero está dando 1. Então, se eu não caminhei nada aqui, rodando no círculo trigonométrico, tá?
e essa medida do cosseno está me dando 1, eu vejo que isso traz uma informação de que talvez o meu cosseno eu possa mensurar nesse eixo aqui. Por quê? Quando eu estou em 0, não andei nem para um lado, nem para o outro aqui na medida do ângulo, eu estou encontrando essa medida igual a 1. Tá? Então, a medida do cosseno eu vou medir nesse eixo, e a minha medida do seno eu vou medir no outro eixo. Esse eixo que eu estou marcando aqui em verde. Então, para medir cosseno, eu vou medir o quanto eu estou afastada aqui dessa origem, né? Para a esquerda ou para a direita. E quando eu estou medindo o seno, eu estou medindo se eu estou acima ou se eu estou abaixo desse eixo aqui, tá? Então, o seno de 0, quando eu estou em 0, estou aqui. Eu tenho essa medida aqui, o seu valor máximo, que é 1. E o meu seno, eu não subi nem desci, então tá 0. Aí vamos observar um ângulo importante, tá? Uma medida importante, que é esse que tá aqui, dividindo o ciclo em 1/4, né? Que seria π sobre 2. Como é que eu faço para ler quem seria o seno de π sobre 2 e quem seria o cosseno de π sobre 2? Então, vamos redesenhar aqui. Lembra, o seno eu estou medindo nesse eixo aqui, horizontal, e, perdão, o cosseno eu estou medindo no eixo horizontal e o seno eu estou medindo no eixo vertical. Quando eu estou em π sobre 2, eu estou medindo um ângulo, ele saiu daqui, percorreu tudo isso aqui e ele está aqui. Π sobre 2 seria esse ângulo aqui todo, tá? Então, quando eu chego aqui, a medida para o meu seno vai pegar tudo isso aqui. Então, meu seno de π sobre 2 é igual a 1. E já o cosseno, eu não me desloquei nem para a esquerda, nem para a direita. Então, é 0. Tá? Então, já tem informação sobre o 0, sobre o π sobre 2. Vou olhar agora o próximo ângulo importante, que é quando eu ando mais um pouco e volto para cá. Estou fazendo a medida agora desse ângulo aqui, do π, tá? Então, vou olhar quem é o seno de π e quem é o cosseno de π. Então, novamente, lembra que o seno, a gente está medindo aqui nesse eixo aqui, que seria equivalente ao eixo Y, e o cosseno a gente mede no que seria equivalente ao eixo X. Quando eu estou olhando o cosseno, eu andei tudo isso aqui, a minha medida vai estar aqui, ó. No máximo valor negativo, né? No menor valor que ele atinge. Então, o meu cosseno de π vale menos 1. E meu seno, eu não estou me deslocando nem para cima, nem para baixo. Estou aqui sobre o eixo, tá? Então, meu seno volta a ser 0. Então, já tenho 0, π sobre 2, π. E, por fim, a gente vai olhar as medidas do 2π. Seno de 2π, cosseno de 2π. Aí eu vou lembrar que eu dei uma volta completa e eu voltei para o mesmo ponto onde eu tinha o 0. Então, o seno de 2π é 0 e o cosseno de 2π é 1. Tá? Então, com isso, a gente consegue observar que eu sempre vou ter a medida do cosseno nesse eixo. O maior valor é 1, o menor valor é menos 1. E quando eu estou pensando no seno, eu vou ter essa medida aqui, nesse eixo, tá? O maior valor é 1 e o menor valor é menos 1, tá? Ok até aqui? Por isso que o cosseno de 0 é 1, tá? Estou no extremo. O cosseno de menos π vai dar 1, estou no outro extremo também. Quando eu estou aqui em π sobre 2, pulei 1, né? O 3π sobre 2, faltou, né? Olhei o π, acabei dando a volta completa. Vamos anotar aqui. Seno de 3π sobre 2 e o cosseno de 3π sobre 2, tá? Quando eu estou em π sobre 2, eu estou aqui, ó, nesse ponto aqui, né?
percorrer isso tudo, estou aqui. Então, vê, quando eu estou olhando o seno de 3π sobre 2, o que é que está acontecendo? Eu estou no valor mínimo dele, eu estou em menos 1. E já no cosseno, eu estou novamente sem me mexer nem para a esquerda nem para a direita. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. Tá? Agora sim, agora a gente tem os 4 pontos. Então, eu consigo ler o cosseno nesse eixo, né? E o seno nesse eixo, ok? Isso faz a gente lembrar o seguinte: quando eu estou pensando em ângulos que estão no primeiro quadrante, que normalmente a gente tem interesse em calcular. Quem é o seno de 30, de 60, tá? Quem é o cosseno de 60, de 30? Tanto o ângulo de 30 como de 60, eles estão aqui no primeiro quadrante. São todos menores do que 90, né? Então, quando eu estou nessa faixa de informação, tanto o seno quanto o cosseno vão ser valores positivos, tá? Agora, se eu, por exemplo, pegasse um ângulo de 100, ele é maior do que sobre 2, é maior do que 90. Aí a gente já teria uma mudança de sinal, né, em relação a algumas medidas. Como é que estaria funcionando o meu seno? Como é que estaria funcionando o meu cosseno, tá? Então, a gente consegue visualizando onde é que eu encontro as informações do seno e cosseno, eu teria essa informação se eu vou encontrar um valor de seno positivo ou negativo, tá? Quando a gente olhar o gráfico também, a gente pode extrair essa informação também, ok? Mas isso é super importante, saber identificar onde é que a gente consegue fazer as medidas do seno e do cosseno, joia? Quando a gente está pensando em funções trigonométricas baseadas num triângulo, a gente precisa atentar quem são as informações desse triângulo. Quais são as medidas desse triângulo que eu tenho? E a gente precisa nomeá-las, tá? Então, a gente tem num triângulo, um dos lados, né, o maior lado que a gente tem oposto, né, um ângulo de 90 graus aqui. A gente tem a hipotenusa dele, do triângulo, e a gente tem os outros lados como sendo lados que a gente considera como sendo opostos ou como sendo adjacentes, tá? Quando eu estou tendo interesse em encontrar algumas medidas referentes a esse ângulo θ, que está aqui, o que eu vou considerar oposto seria essa medida aqui, esse lado, tá? Se eu quero observar quem é o lado adjacente desse referente a esse ângulo, seria essa medida aqui, tá? Então, o lado, né, o cateto adjacente, ele divide, né, com a hipotenusa a marcação, na delimitação de onde está formado esse ângulo, tá? O oposto não. Então, como é que eu faço para calcular quem seria cosseno e seno? E depois, na sequência, tangente e todas as demais medidas. Para calcular o seno de um ângulo, a gente vai fazer o quociente, né, do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Já para o cosseno, eu olho o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Para olhar quem é a tangente, eu tenho a opção de encontrar quem é o cosseno de θ, seno de θ, sobre cosseno de θ. Ou eu faço cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Essa expressão que a gente colocou aqui, na verdade, é derivada dessa aqui. Né? A expressão do seno seria essa, a expressão do cosseno é essa, a gente vai fazer divisão, né, de frações, repetir a primeira fração, multiplicar pela inversa da segunda, aí o termo da hipotenusa acabaria sendo cancelado, né? Então, tangente de θ, de fato, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? Outras medidas importantes, a gente pode observar aqui, a função cossecante, ela tem uma relação direta com a função seno. Então, cossecante de θ, ela é 1 sobre o seno de θ. Se ela é 1 sobre o seno, de fato, é só a gente inverter aqui esse quociente.
A função secante de θ, ela é 1 sobre o cosseno de θ. E, por fim, a função cotangente, ela é 1 sobre a função tangente de θ, tá? Então, com isso, identificado um triângulo de apoio, a gente consegue encontrar quem seriam todas as medidas aqui pertinentes, tá? Vamos olhar aqui esse triângulo de apoio e vamos calcular as medidas referentes a esses dois ângulos, tá? Então, aqui, meu ângulo θ, esse ângulo π sobre 6, e esse aqui seria meu ângulo alfa, que é π sobre 3. Então, vamos calcular algumas medidas, tá? Então, vamos calcular primeiro quem seria as informações referentes a θ. Quem é o seno de θ? Então, seno de θ, θ está aqui. Quem é o cateto oposto a ele? 1. E quem é a hipotenusa? 2. Então, aqui seria 1 sobre 2. Quem é o cosseno de θ? A θ está aqui, o cateto adjacente, raiz de 3. Quem é a hipotenusa? 2. E quem vai ser a tangente de θ? Eu posso pegar a informação do seno, dividir pela informação do cosseno, tá? Ou eu posso pegar o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto a esse ângulo aqui? É 1. Quem é o cateto adjacente? É raiz de 3, tá? Então, tem duas possibilidades para calcular quem é a tangente. Posso fazer que é 1/2 sobre raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai dar 1/2 vezes 2 sobre raiz de 3, que vai ser 1 sobre raiz de 3. Ou eu posso pensar a tangente de θ já, de fato, como sendo o cateto oposto, 1 sobre o cateto adjacente, que é 3, tá? Aqui seria oposto sobre adjacente. E aqui a gente está fazendo pela relação. Então, encontrei quem são essas três medidas aí, referentes a esse ângulo θ, tá? Posso encontrar, né, as outras três medidas. O inverso do seno, que seria cossecante de θ, vai ser 1 sobre o seno de θ. Sobre meio. Então, esse aqui é 1 vezes 2, vai dar 2. Ou a gente pode pensar 2 sobre 1, né? Aí a gente lembra que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. A cossecante, como é o inverso, é a hipotenusa sobre o cateto oposto. Então, de fato, ó, hipotenusa 2 sobre o cateto oposto, que é 1. A mesma coisa a gente pode pensar, né, para a função secante de θ. Ela é 1 sobre o valor do cosseno. Então, fica 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Vai ser 1 vezes 2 sobre raiz de 3. E, por fim, a cotangente de θ seria 1 sobre a tangente. Então, 1 sobre 1 raiz de 3 vai ser 1 vezes raiz de 3 sobre 1, que é a raiz de 3, ou raiz de 3 sobre 1, tá? Então, a gente consegue encontrar todas as medidas, tendo essas informações agora do triângulo, tá? Vou fazer algo semelhante a isso que a gente acabou de fazer, observando agora um outro ângulo, o ângulo alfa. Vejam que quando eu coloco minha atenção agora no ângulo alfa, quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, muda. E a gente precisa ter atenção com relação a isso, tá? Então, agora para o ângulo alfa, tá? Vou olhar quem é o seno de alfa. Seno, cateto oposto, raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é 2. Cosseno de alfa, cateto adjacente, que é 1, sobre a hipotenusa, que é 2. E a tangente de alfa? Seno sobre cosseno, uma das formas, né? Vai dar raiz de 3 sobre 2,
vezes 2 sobre 1 vai dar raiz de 3 no tangente, tá? Ou raiz de 3 sobre 1, né? Para encontrar as outras medidas, a cossecante de alfa, 1 sobre o seno, 1 sobre raiz de 3 sobre 2, vai dar 1 vezes 2 sobre raiz de 3. A secante, o inverso do cosseno, e, por fim, a cotangente, que vai ser 1 sobre a tangente de alfa. 1 sobre raiz de 3 vai ser a informação da minha cotangente, tá? Porque a tangente no fim ficou só raiz de 3. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 3 aqui. Ok. Perguntas, dúvidas? Quando a gente está trabalhando com funções trigonométricas, tá? A gente vai precisar usar essa ferramenta no cálculo de derivadas, no cálculo de integrais, principalmente quando a gente vai mais para frente no curso, tá? Principalmente quem for aluno de atuária, o trabalho com funções trigonométricas, ele vai muito mais no sentido de a gente utilizar a trigonometria como nossa aliada, como nossa ferramenta, tá? Uma caixinha de ferramentas. Existem problemas que a gente vai se deparar em cálculo 2, que exigem que a gente faça mudanças de variáveis, porque os problemas, eles não são simples de resolver com a variável que for apresentada para você. Então, a gente, em geral, faz transformações, faz modificações. E as funções trigonométricas, elas vão nos ajudar muito nesse sentido, tá? Então, um problema que parece ser bem complexo, quando a gente usa as funções trigonométricas, a gente consegue chegar no problema mais simples, tá? Faz mudanças de coordenadas, a gente chama. Duas informações importantes, duas relações importantes que a gente vai estar usando o tempo todo quando a gente está trabalhando com funções trigonométricas, tá? São essas duas relações aqui. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Tangente ao quadrado mais 1 vai ser igual a secante ao quadrado. Então, tem uma relação que envolve as funções principais, que são seno e cosseno, o quadrado delas, e a outra que vai ser importante para a gente também, tá? Mas a primeira ela é muito mais utilizada. Então, essa aqui mexe com secante com tangente. Para a gente concluir, vamos observar aqui quem são os grafos dessas funções mais importantes e observar algumas características dele, tá? Aqui o primeiro, mais à esquerda, a gente tem o gráfico da função seno, no item A, e no item B a gente tem o gráfico da função cosseno. Então, aquelas informações que a gente levantou lá, baseado no ciclo trigonométrico, a gente pode ver que, de fato, estão condizentes aqui no nosso gráfico, tá? A gente vê que fica como uma onda, esses gráficos. Há uma repetição de um determinado padrão. Essas funções são funções que a gente chama de periódicas. Então, de 0 até 2π, eu tenho um ciclo completo da minha função, tá? Por aqui, eita, aqui. Vamos ver se eu consigo traçar uma reta mais ou menos aqui. Aqui, assim. Então, esse trecho aqui, eu consigo ver o comportamento completo da função. A partir daqui, vai se repetir. Depois, andando mais um pouquinho, o padrão se repete, tá? Então, vê, as informações que a gente levantou no início estão aqui presentes. O seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é 1. Quando eu volto para π, vou para π, o seno volta a ser 0. Em 3π sobre 2, o seno vai ser menos 1. E quando eu vou para 2π, volta a ser 0, tá? Então, esse aqui eu tenho um período completo do comportamento da minha função seno. A partir daqui, é uma repetição desse comportamento. Para cá, a gente tem de maneira semelhante, né? A função
cosseno sendo periódica nesse período aqui de 2π. Então, aqui, a gente vê todo o comportamento que a gente analisou lá no ciclo, tá? E a partir daqui é uma repetição desse padrão, desse comportamento. Então, tanto a função seno como a função cosseno são funções que a gente chama periódicas, tá? O período delas é de 2π. Quando a gente comentou sobre a função tangente, ela pode ser dada pela relação entre a função seno e a função cosseno. O que acontece existem alguns pontos onde a minha função cosseno, ela assume o valor zero. Nesses pontos, vejam que a gente vai ter um problema com a função tangente, porque não vai existir divisão por zero. Então, vai existir alguns pontos onde eu não consigo calcular quem é o valor da tangente, tá? Isso vai ficar claro quando a gente observa agora quem é o gráfico da função tangente. Então, o gráfico da função tangente periódico também acaba se repetindo aqui um padrão, tá? Só que a gente observa que existem trechos em que eu não tenho gráfico para a minha função. A minha função é proibida de passar em determinados pontos. Onde? Por exemplo, em π/2. Quando o ângulo é π/2, eu não consigo calcular o valor da tangente, por quê? Porque nesse instante, o valor do cosseno é zero. Não existiria, então, divisão por zero, e não consigo calcular quem é o valor da função quando eu tenho um ângulo igual a π/2. Então, esse pontilhado vai indicar para a gente esse comportamento de que minha função não pode assumir nenhum valor ali. Quando a gente estiver estudando a parte de gráfico em funções, né, com mais detalhes, a gente vai dizer que esse pontilhado aqui é o que a gente chama de assíntota. Minha função, meu gráfico vai ali ficar bem pertinho dele, mas não vai cruzar essa assíntota, tá? Porque minha função não está definida nesse ponto. Nesse caso aqui, em π/2, nem 3π/2 e menos π/2. E tá, Alessandra, tem valores negativos aqui de ângulo? Sim, tá? Quando a gente está mexendo aqui no ciclo trigonométrico, fazendo leitura, em geral, a leitura positiva é nesse sentido, tá? Mas se eu vier no sentido inverso, eu vou fazer leituras com valores negativos. Então, se daqui para cá eu andei π/2, daqui para cá eu vou dizer que eu andei menos π/2. Já é? Por isso que aqui a gente coloca, tanto no gráfico da tangente, quanto de seno e cosseno, possibilidade desses ângulos negativos também. Tá bem? Ok, gente. A gente vai parar por aqui a parte de funções trigonométricas, tá? A ideia inicial é a gente mexer, né, com essas funções, saber se apoia bem no triângulo de apoio, né, para poder calcular essas medidas, tá? E identificar graficamente como é que funciona, né, essas funções, ok? Deixa eu voltar aqui para... Vou parar aqui o compartilhamento de tela. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? A gente vai, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma questão, a gente vai se encaminhando para o término desse encontro, tá? A gente queria, se possível, se vocês quiserem compartilhar ou escrever no chat, rapidamente, o que acharam desse período aí da ação, se atendeu às expectativas de vocês, o que é que a gente poderia melhorar, quais seriam as sugestões que vocês teriam aí para a gente, tá? Então, quem se sentir à vontade em falar, vou dar uma pausa na gravação, porque também precisa ficar gravada essa parte da avaliação.